Olá pessoal, aqui é Mauri Mendes, estamos aqui para mais um vídeo da série Dicas Quentes de CPA. A dica de hoje é sobre taxa de administração. Toda pessoa faz investimentos em fundos, seja fundos de investimento diferenciado, fundo de investimento multimercado ou mesmo um fundo de previdência, tem sempre um dilema que diz respeito à taxa de administração. Qual é a melhor taxa de administração, como ela é calculada e como ela é aplicada? É sobre isso que vamos falar aqui nessa dica. Para você que vai fazer a prova da CPA, isso é muito importante, porque essa pergunta, geralmente, ela derruba muita gente na prova. Então, fica ligado. Aproveito para reforçar, continue compartilhando, dê um like para a gente se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para receber as atualizações e, principalmente, deixe o seu comentário, deixe o seu questionamento. Então, vamos ao tema dessa dica. Uma questão bastante comum é por que se cobra taxa de administração? Para isso precisamos contextualizar. Dentro de uma instituição financeira, nós temos dois setores. Nós temos o setor de tesouraria e o setor de asset. A tesouraria cuida dos recursos do banco, que ele capta com depósito à vista, com CDBs, com poupança, etc. E a asset cuida de capital de terceiro, ou do dinheiro dos fundos de investimento. E isso não se pode misturar. São áreas distintas, áreas diferentes. Com relação ao capital de terceiro, no qual o banco vai fazer a administração, o banco ou a instituição financeira, para ele custear esse serviço de gestão, de administração, de custódia, distribuição e auditoria, e também das assembleias e toda a documentação, ele então cobra essa taxa de administração, porque ele não tem nenhum outro benefício deste capital de terceiros. Então, o único recurso que o banco obtém através da administração de capital terceiro é através de taxa de administração. E essa taxa é a instituição que define. Não há uma regra que diz quanto é que ele tem que cobrar. É o mercado, a competição entre as instituições e também o custo que as instituições têm é que vai definir quanto é que cada instituição vai cobrar por esse serviço para administrar os recursos de terceiros. Essa taxa ela pode variar em função do tipo de serviço que está sendo prestado. Então, quanto maior a complexidade da administração, maior é a taxa cobrada. E ela varia de instituição para instituição. Outra coisa importante com relação à taxa, que vocês vão perceber que, dependendo da complexidade do fundo de investimento, essa taxa varia. Então, um fundo referenciado DI, que tem baixa complexidade, porque o objetivo dele é seguir o DI, ele tem uma taxa de administração menor. Mas ela vai variar de instituição para instituição. Então, você que está investindo e você que está estudando, você tem que comparar fundos de mesma natureza. Então, se eu vou olhar taxas, eu tenho que comparar se é um fundo referenciado com fundos referenciados. Eu não posso comparar uma taxa de administração de um fundo referenciado com uma taxa de administração de um fundo de ações, por exemplo, ou um fundo multimercado com investimentos no exterior, porque a complexidade da gestão são muito diferentes. Então, normalmente, os fundos com menores taxas são os fundos de menor complexidade, fundo diferenciado, por exemplo. Já os fundos de ações, os fundos com investimento no exterior, que exigem
um trabalho de gestão maior, eles vão cobrar taxa de administração maior. Consequentemente, eles deverão entregar um resultado melhor, mas não necessariamente vai acontecer isso. O fato de um fundo cobrar uma taxa de administração maior não significa que ele vai entregar um resultado maior. Não é bem assim. O resultado depende da gestão que está sendo feita neste fundo. Quando você for comparar taxas, procure comparar com fundos de mesma natureza. Então, fundos DI com fundos DI, fundo multimercados de determinadas categorias com fundos multimercados da mesma categoria, fundos de ações com fundo de ações, fundo com investimento no exterior com fundo de investimento. Então, não é fair, não é correto comparar taxas em fundos de natureza diferentes. Isso vale para os fundos de previdência também. Mesmo nos fundos de previdência, eles têm uma gama muito grande de tipos de fundo e as taxas de administração variam em função da sua complexidade. Agora, o que derruba os alunos na prova da Ambima? A taxa de administração ela é cobrada diariamente sobre o patrimônio do fundo. Ela é deduzida diariamente, independente do resultado. Se o fundo foi bem ou foi mal naquele dia, a taxa de administração é sagrada. Ela vai ser deduzida do valor da cota. Então, se você paga uma taxa de 1% ao ano, ela vai ser deduzida diariamente numa razão de 252 dias. Então, essa será a fração da taxa de administração que será deduzida do valor da cota. Então, fechou o dia, o fundo calcula a taxa de administração diária e remove do valor da cota. Então, o valor apresentado no resultado já é livre da cota de administração. Por isso que nós comentamos no vídeo, como falando de rentabilidade, que a taxa de rentabilidade bruta é líquida da taxa de administração. O que você vê no resultado da sua aplicação ou nos prospectos, o valor da cota, já está líquido da taxa de administração. Isso é muito importante. E atenção, é sobre o patrimônio total. Então, se você tem uma aplicação de R$1 milhão, diariamente ele será cobrado em cima do seu patrimônio atualizado. Logicamente, a taxa é 1% ao ano trazida à proporcionalidade da taxa ao dia, que ele vai deduzir. Mas ele é removido diariamente sobre o patrimônio total do fundo. Tem muitos colegas que, ao fazer a prova, têm esse tipo de questão e acaba confundindo. Então, mais uma vez, reforçando. Taxa de administração é cobrado diariamente sobre o patrimônio total do fundo. E ele afeta, então, o valor da cota e não a quantidade de cotas. Porque vai ter perguntas quando formos falar de tributação, quando falarmos sobre o Come Cotas vai mexer na quantidade de cotas. Então, não confundir Come Cotas com taxa de administração. A taxa de administração altera, então, o valor da cota diariamente, independente do resultado, se o dia foi positivo ou se foi negativo. Obviamente, os fundos referenciados, ele tem uma cotação positiva, porque ele está atrelado à taxa Selic, mas os fundos multimercados, os fundos de ações, os fundos de investimento interior, ele pode ter cota negativa, os fundos pré-fixados, por exemplo. Se subiu ou se caiu, a taxa de administração será cobrada pela administração. Quem que faz o recolhimento? O administrador. Então, a instituição financeira que administra o fundo é que faz a dedução dessa taxa de administração. Ok? E você que é investidor, você deve procurar a instituição financeira que cobra a menor taxa de administração, porém, você tem que fazer um balanço entre a taxa cobrada e o resultado que é entregue. Muitas vezes você vai atrás de uma taxa menor, mas a gestão não é eficiente e ele acaba entregando resultado pior. Então, cuidado de correr atrás de uma taxa baixa com resultado ruim. Você tem que analisar o fundo e ver se a taxa é menor, mas o resultado é maior. Porque o que interessa para você é o resultado
no final do investimento. Muitas vezes você vai atrás de uma taxa baixa e quando você pega o seu resultado final, você perdeu para um que tinha uma taxa maior, porque ele trabalha melhor, principalmente nos fundos multimercados. Os referenciados, normalmente, ele vai entregar o CDI, então aí sim, faz sentido você correr atrás da menor taxa. Outra coisa que você tem que observar é que muitas instituições financeiras, eles têm taxas de administração diferenciadas pelo volume de aplicação. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você investir até 30 mil, ele cobra 1%. Se você investir acima de 100 mil, ele cobra taxa de 0,5%. As administradoras, elas costumam praticar esse tipo de gestão. Então, você tem que prestar atenção, saber que tipo de investimento você está fazendo para escolher entre a instituição A e a instituição B, entre o fundo A e o fundo B. Então, esse é bem importante. Então, para quem vai fazer a prova, taxa de administração afeta o valor da cota. É cobrada diariamente sobre o patrimônio do fundo. A razão de 1 sobre 252 dias, ok? Não vamos mais errar essa questão na prova. Isso é uma questão comum que muita gente tem dúvidas na hora de fazer sua prova. E também os investidores que não vão fazer prova, mas que estão administrando seu dinheiro, lembrar que escolher um fundo só porque ele tem uma taxa baixa não é a melhor maneira. É taxa baixa com resultado alto. Isso que você precisa procurar no mercado. Na próxima dica, nós vamos falar sobre taxa de carregamento, que tem a ver com os fundos de previdência, ok? Então, fique ligado ao nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!